a mão para cá, abençoar o pastor Mafra, já é abençoado, amém? Então abençoar esse momento na vida dele. Senhor, obrigado pela vida do pastor Mafra, obrigado porque ele tem sido bênção nesta igreja, para as nossas vidas. E agora nós nos apresentamos diante de Ti, como seu servo, como seu profeta. Que o Senhor use a vida dele, amém, Senhor, poderosamente. Revele as palavras que precisamos ouvir. Amém. E que haja salvação, libertação, transformação, avivamento, através da vida do pastor Mafra, na Tua santa e poderosa palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus nós abençoamos como igreja. Amém, amém. E amém. Amém, queridos. A pastora nossa mandou um beijo, um abraço. Opa. Ela não pode vir marcar. Ela está trabalhando na escola dela, nas escolas, até mais tarde, né? Então ela não pode vir, mas ela mandou um beijo. Um abraço a todos. Queridos, quem foi abençoado esse final de semana? Amém. Glória a Deus. Todos nós somos abençoados. Tremendo. Palavra maravilhosa, louvores. A adoração não diria nem foi louvor, né? Foi adoração. Amém. Adoração no sábado, adoração no domingo, adoração em todos os momentos, no café, todos os momentos a gente teve adoração, visitantes. Amém. Deus é tremendo. Semana passada, enquanto o pastor Edson pregava, Deus me deu uma palavra. O mesmo contexto que ele estava pregando, só que em uma ênfase diferente. E há mais ou menos um mês eu venho orando, por isso que eu tenho uma palavra nesse texto. E vim orando sobre isso. Mas quando o pastor Edson estava falando, eu falei, meu Deus, tudo começou a ficar claro. Então, uma coisa que eu aprendi quando fiz estudo teológico, depois na sala, nossa terra, e a gente vai aprendendo muito. Queridos, é impressionante quando a gente anota a mensagem. É impressionante. Eu tenho no celular o bloco de notas, tenho no meu tablet também, que eu uso somente para fazer anotação de mensagem, preparar a mensagem. E eu sou meio tipo o pastor Edson, a gente é mais novo, eu gosto de papel. Né? A gente é mais novo, tem essa tecnologia mais avançada que é o papel. O pastor Emerson também faz anotações assim. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, queridos, a palavra de Deus em Lucas 24, 13. Nós vamos falar novamente sobre Emaús, sobre esse caminho de Emaús. E eu estava orando ontem, vou pegar, já tinha conversado com o pastor Edson sobre isso. Aí de repente o pastor Edson manda um videozinho rápido, sobre um pastor falando sobre pregar a mesma palavra, né? Gente, está confirmado. Então, quer dizer, o pastor falou assim, começa a ficar bom naquela palavra quando eu prego 15 vezes. Eu falei, gente, eu já li uma carrada de vezes isso aqui. Eu falei, amém, Deus é tremendo. Queridos, a palavra de Deus fala o seguinte, 24:13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si e tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam, entristecidos. Um deles, cujo o nome era Cleopas, perguntou, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, quais? Responderam eles, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras, e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, já hoje é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres
Sempre tem as mulheres abençoadas, né? Do nosso meio, nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, iam para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu. Abriram-lhe os olhos, então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Depois eu continuo o restante. Queridos, só para reforçar aquilo que o pastor Edson já tinha falado. Emaús é uma cidade de riacho quente, de águas termais, lugar de descanso, lugar gostoso. Eu nunca fui para águas termais, mas já fui para alguns lugares que ficam assim, você fica na banheira, em hotel, fica aquela coisa gostosa, você relaxa, descansa, esquece. Acabou-se. E esses dois discípulos, eles, aconteceu tudo isso, tá? Vamos lá para Emaús. Vamos desistir de tudo mesmo? Não deu em nada? E vamos para lá, vamos deitar naquelas águas quentes. E quando a gente deita numa água quente, pega um chuveiro quente, bem gostoso, qual que é a reação do nosso corpo? É relaxar, esquecer, dormir, se isolar. Mas é interessante isso, porque eles escolheram o quê? Se afastar de Jerusalém, ter na sua mente aquele Cristo morto, totalmente flagelado, chicoteado, machucado. Talvez tenham eles acompanhado até o sepulcro, totalmente destruído. E eles tinham isso em mente: não deu nada, deu em nada mesmo, vamos embora. Vamos lá para Emaús, vamos dar uma relaxada, depois a gente faz alguma coisa, vamos desistir de tudo. No versículo 18 fala assim: um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Queridos, quando a gente fica indignado com alguém, a nossa atitude é o quê? A gente vira, olha bem nos olhos da pessoa, tudo que falaram você não viu? Não está sabendo? Eles viram Cristo frente a frente. Eles observaram Cristo. Eles conheciam tudo que a palavra tinha, que foi Cristo eles conheciam tudo que Cristo pregou. Eles acompanharam, provavelmente dos 70 que estavam com Cristo. E eles seguiram por 3 anos, conheceram Cristo, escutaram. Agora aqui, o problema não é conhecer a palavra. O conhecer a palavra é muito importante. Mas além de eu conhecer a palavra, eu tenho que ter intimidade com a palavra. Amém. A palavra é quem? Cristo. A palavra é o Senhor. Que tipo de intimidade que eu tenho com o Senhor? Então eles viram Cristo, olharam, mas não tinham intimidade para reconhecê-lo. Nós temos que tomar muito cuidado num contexto que é quando nós andamos com alguém. Nós temos um discipulador, um mentor, um coach, um pastor. Se
tiver um pastor assim, me fale que eu vou para cima. Que é aquela pessoa que não te leva para Jerusalém, te leva para Emmaus, te afasta da presença de Deus. Eles iam falando de tudo e um concordando com o outro que tudo aquilo foi balela, não serviu para nada. Que tudo aquilo que eles tinham visto nos 3 anos foi apenas um profeta, como eles mesmos falam. Ora, estávamos no 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E as mulheres foram lá e falaram: gente, nós tivemos uma visão, ele ressuscitou, ele não está mais lá. Tudo que Cristo tinha falado aconteceu. Tudo aconteceu. E mesmo perante tudo isso, eles ainda não creram. Aí tem um aspecto bem interessante. Os discípulos, eles tinham em mente o Senhor Jesus, que tudo que ele falou, ele os abandonou. Para esses 2 discípulos, especificamente, Jesus Cristo, através do que eles tinham no coração, Jesus Cristo abandonou, deixou-os de lado. Mas por que isso? No 25 e 26 fala o seguinte: nécios e tardios de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Eles escutaram Cristo falar a palavra, tudo que era a palavra, e mesmo assim, ainda se sentiam abandonados. Que sentimento é esse? É um sentimento de rejeição. Talvez a vida deles, eles se sentiram rejeitados em várias situações. E mais uma vez, perante a Cristo, eles se sentiram rejeitados porque não viram. Para eles era o quê? Cristo ia sair, ia chegar lá, estou vivo, não sei o quê. Mas antes de eles verem a manifestação de Cristo, a manifestação corpórea de Cristo, ressuscitado, eles correram. Eu estive estudando sobre isso esses dias, umas 2, 3 semanas eu venho estudando sobre isso. Quando, semana passada, Deus começou a falar, eu falei, não estou entendendo. A rejeição, é interessante isso, eu comecei a estudar sobre a rejeição. A rejeição é alma, sentimento. A ação da rejeição no nosso corte cerebral é tão profundo e é a mesma ação no nosso cérebro, é a mesma ação do que um corte na nossa pele. A reação do cérebro é a mesma coisa. Então, o sentimento da alma e o sentimento na pele e no corpo são os mesmos sentimentos do cérebro. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quando nós andamos com alguém que também tem esse sentimento, nós nos afastamos da palavra de Deus. A palavra de Deus em Oséias 4,17 fala assim: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. E em Mateus 15,14 fala assim: deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Aqui eles iam cair aonde? Em águas termais. Iam se afastar mais ainda de Cristo. Pela misericórdia, Cristo foi lá conversar com eles. Mesmo assim, eles ainda não o reconheceram. E Cristo falou: não, vamos embora, deixa eles. Ele falou: não, vem comer com a gente, vamos, está ficando tarde e tal. Eles levaram mais ou menos essa caminhada de 3 a 4 horas. Eles foram conversando, parando, tal, mais ou menos isso. Até o momento que Cristo agradece a ceia. Esse momento de rejeição sobre
a ação no ser humano. Eu até li um pouco, alguns textos do livro, Primeiros Socorros Emocionais, do doutor e psicólogo Guy Winch, talvez a pastora conheça. E ele fala muito sobre esse processo da rejeição. E o processo da rejeição são espíritos demoníacos que entram, tem a parte emocional, isso eu deixo para a pastora, na minha área é espiritual. São espíritos demoníacos que entram e começam a lacrar a visão das pessoas. Como ele, esses dois discípulos estavam como cegos. E o espírito de rejeição, ele é tão profundo que ele age em nossas vidas de uma forma muito destruidora, gerando menosprezo, gerando baixa estima, baixa autoestima, proporcionando um coração duro e insensível, com ódio, formando cadeias, visões, sentimentos de fracasso, formando situações de anular a fé. A fé desses dois homens estava sendo anulada. Se não fosse o próprio Cristo acompanhá-los, sabe Deus o que teria acontecido? Talvez estivesse até hoje lá em descansando. Mas o próprio Cristo, pela sua misericórdia, falou: vou resgatar meus discípulos. Foi lá, conversou com ele, e de repente, quando eles se deram por si, eles saíram. E essa situação de rejeição na nossa vida é tão interessante que ela age de uma forma assustadora. Eu fui tratado nessa área, eu fui curado com isso. Mas a situação de rejeição, ela age de uma forma que, quando eu vou conquistar alguma coisa, eu a repulso, eu afasto essa conquista, colocando como: não sou merecedor da conquista de alcançar as promessas de Deus. O processo de rejeição age dessa forma por uma influência demoníaca muito forte, porque ela machucou as minhas emoções, e na reação de machucar as minhas reações, eu tenho como fuga muitas ações, como aquela que eu falei. São dores, aí eu entro com menosprezo, baixa autoestima, coração insensível e duro, e as ações demoníacas começam a agir sobre a minha vida. Tudo isso que eu estou falando, esse doutor ele fez uma ressonância magnética para tirar, foi uma pesquisa científica. Então, esses dois discípulos, eles estavam afastados já de Cristo. E além de afastados, eles tinham uma ilusão no seu coração: eu vou para um lugar onde eu vou ter refrigério, descanso, tranquilidade, vou ficar bem. Isso é um engano. O início de tudo isso é um engano. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós começamos a ter intimidade com Deus, e de alguma forma nos afastamos, o nosso coração fica vazio. Nós não temos mais o sopro de vida que Deus fez com Adão e com Eva, quando Ele soprou, que é o sopro do Espírito Santo sobre nós. Alguns anos atrás eu pedi a Deus uma experiência que eu não quero que ninguém faça, mas eu pedi. Falei: Deus, eu estava estudando sobre o arrebatamento. Deus, eu queria sentir um pouquinho do que é na terra ficar sem o Espírito Santo. Eu fiquei acho que uns 4 segundos com esse sentimento de não ter o Espírito Santo. Eu falei: Deus, me perdoa por ter pedido isso. Me enche com o teu Espírito Santo. É desesperador. Eu não tenho para onde, eu não tenho a quem clamar. Eu fico num vácuo total. E quando eu me afasto ou deixo as ações da rejeição dos espíritos do inferno agirem sobre a minha vida,
com rejeições, eu deixo a mentira entrar no meu coração, a ação de que eu não consigo, não sou capaz, não sou merecedor, ressentimentos de ódio, o medo da conquista, a teimosia, a inferioridade, a solidão, porque daí eu me isolo. Esses dois não se isolam, eles estavam indo para uma solidão. Comentavam do que era a palavra, mas não tinham intimidade com o Verbo, com Cristo. E isso é muito importante. Eu conheço esse tempo que o Gabriel falou: pai, tem um senhor aí que, se você falar um versículo um pequeno pequeno da Bíblia, ele fala capítulo, versículo, tudo da Bíblia. Nossa, o cara decorou a Bíblia. Eu falei: filho, mas quem é o cara? O pastor? Eu falei: mas ele tem intimidade com Deus? Não, o cara não. Só decorou a Bíblia. O que adiantou? O que adiantou decorar a Bíblia? Eu, com todo respeito, queridos, eu tenho minhas dificuldades em decorar, sabendo tal versículo. Eu preciso da anotação. Mas o que eu procuro em Deus é ter intimidade com a palavra. Amém. Eu procuro buscar no Senhor a intimidade, porque eu preciso do Espírito Santo de mim. E isso é uma necessidade que nós temos que ter. Buscar o Senhor, orar. Eu preciso dessa intimidade. Queridos, Cristo, quando Ele se afasta dos discípulos, no 31, abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, mas Ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Cristo ressurgiu nas nossas vidas. Cristo, Ele quer viver, Ele quer ter vida no nosso coração. Por isso que a palavra fala: fluirão de dentro de nós rios de águas vivas. Fluirão. É isso que Deus quer sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Eu gostaria que todos ficassem bem, nós vamos fazer uma oração juntos. Antes do pastor Marco orar, queria só dizer duas coisinhas. Primeiro, que na semana passada eu falei que a distância da cidade era 70 quilômetros. Na verdade, são 10 quilômetros e 800 metros, porque a medida grega é 180 metros, um estádio vale 180 metros, ou a medida romana 185 metros. Então, se você multiplicar 60 por 180, vai dar 10, tanto que eles foram e na mesma noite voltaram. Essa é a segunda coisa que eu queria falar, pastor, no final da tua palavra, né? Que a coisa mais impressionante que diz que no momento que eles reconheceram Jesus, eles já voltaram para Jerusalém e andaram mais 11 quilômetros. Aleluia! Amém. Depois que o pastor Emerson mandou aquele vídeo, eu falei: gente, só disso aqui dá para pregar quase uma coisa. Queridos, Cristo é vida sobre nossas vidas. Amém. Cristo é o que nos dá sustento. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração juntos, queridos. Eu vou falar e vocês repetem comigo. Amém. Amém. Querido Deus, Em nome de Jesus, eu quero destruir do meu coração toda a força da rejeição, da mentira, do não posso, do não sou capaz, não mereço, ressentimentos de ódio, medo de conquistar,
teimosia, inferioridade, resistência ao aprendizado, ser possessivo, toda revolta no meu coração, eu lanço fora da minha vida. Pai eterno, toda força de divisão de lares, divisão de família, divisão profissional, divisão ministerial. Senhor, eu quero colocar todas essas forças do inferno sobre a minha vida na cruz de Cristo. Deus, eu não aceito mais a força, o intento do inferno sobre rejeição na minha vida. Pai eterno, todas as promessas que o Senhor tem para mim, eu quero declarar que sou vencedor, que sou capaz de conquistá-las e recebê-las. Em nome de Jesus, Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo. Uhul! Amém. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar só uma coisinha para encerrar. Não relaxe. Não relaxe. Amém. No reino dos céus não se relaxa. Não cochile e não durma. A sua promessa. Aleluia. As nossas promessas. As nossas promessas estão vivas. Amém. Elas estão vivas por quê? Que Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Elas Amém. estão muito vivas na Aleluia. minha carne, no meu intelecto. Queridos, se você estava indo para Emaús, se de repente você tinha algum pensamento dessa forma, volta para Jerusalém, porque é ali que os nossos sonhos serão realizados.